E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galera, tô eu aqui hoje, terceira rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E como é de praxe, o primeiro vídeo que eu faço na rodada é a análise dos confrontos, onde basicamente eu vou dizer aqui pra vocês quais times têm chance de não sofrer gols, ou seja, escalar jogadores de defesa desse time é uma opção muito válida. Quais desses confrontos têm chance de ter gols, ou seja, escalar jogadores de ataque e de meio campo desses times é uma opção válida, e quais desses confrontos você deveria evitar, ou porque são confrontos muito parelhos, ou porque algum dos times vai poupar, tá com o time certo. Tranquilo? Então, basicamente vai ser isso. Além disso, eu sempre peço para você que é novo aqui no canal, parceiro, se inscreve para não perder nenhuma dica. No decorrer da semana a gente vai postando outros vídeos, sempre podendo mandar comentários aqui na descrição do vídeo, como também no meu Instagram. Se você quiser entrar nele, primeiro link da descrição, fica até mais fácil de eu responder todo mundo rápido. Tranquilo? Então foi isso. E além disso, galera, ainda vamos falar da segunda rodada, como é que foi nosso desempenho, como é que foi a nossa valorização. Lembrando que até a quarta rodada o foco ainda é a valorização para chegar ali pelo menos em 160, 170 cartoletas, que já é um valor muito bom para o decorrer da temporada. Tranquilo? Então foi isso. E agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, galera, e antes de começarmos logo fazendo a análise da terceira rodada, eu queria dar uma passadinha rapidinha pela segunda rodada, para eu dar um resumão para vocês, como é que foi nosso desempenho, se foi uma rodada boa, se foi uma rodada mediana, como é que também foi mais ou menos o desempenho dos cartoleiros. Galera, a segunda rodada foi uma rodada boa, sim, vários times conseguindo alguns SG. Bahia e Santos foi um confronto que quem colocou o Lucas Veríssimo acabou perdendo um pouquinho, que o Bahia foi um gol no final. Flamengo meteu 2 a 0 no América, era algo esperado com o SG do Flamengo. Corinthians ganhou de 4 a 0 do Paraná, uma belíssima vitória. Atlético Mineiro ganhou do Vitória sofrendo gol, perdendo SG. Chape e Vasco jogou 1 a 1, também foi um jogo bem razoável, teve gol do Wellington Paulista, para quem colocou o Wellington. Fluminense e Cruzeiro 1 a 0, um jogo bem interessante, porque o Fluminense perdeu um jogador logo cedo e mesmo assim ainda venceu o Cruzeiro, jogando basicamente em torno de 70 minutos com um jogador a menos. Ceará e São Paulo foi um jogo bem fraco, apenas um 0 a 0. Palmeiras fez 1 a 0 no Internacional e fez uma partida tranquila, apesar de um gol do Internacional ter sido impedido e, no meu ponto de vista, ter tido um pênalti para o Internacional também não marcado. E o Grêmio e o Atlético Paranaense empataram de 0 a 0, só que os dois times, pelo menos no primeiro tempo, mostraram um futebol muito bonito. Lembrando que ainda falta Sport e Botafogo, o jogo da segunda-feira. Então essa foi a segunda rodada. As nossas pontuações, galera, foi boa, essa rodada foi boa, apesar de a pontuação não ter sido alta, ainda está em 68, lembrando sempre que ainda faltou o Maílson. Galera, essa rodada é para valorização mesmo, eu nem tava ligando para pontuação, e esse time meu vai valorizar em torno de 20 cartoletas. Daqui todos estão valorizando, com exceção do Arthur. Everton vai valorizar, Ricardo Oliveira vai valorizar, o Richard, o Otero, o Christian, Norberto também vai valorizar, mesmo perdendo o SG. O Cuesta também vai valorizar, o Lucas Veríssimo, apesar de ter perdido o SG, vai valorizar, e o Léo Moura com o SGzinho do Grêmio também vai valorizar, além do Anderson Moreira vai valorizar também. Então só o Arthur tá decepcionando, falta o Maílson, que é uma peça muito boa para valorizar, porque ele só custava uma cartoleta. Se ele fizer uma pontuação muito ruim, tipo menos 6, ele vai desvalorizar o que? 0.5, 0.6 cartoletas. Se porventura ele pontua 13, 14, 15, faz muitas defesas difíceis, a valorização dele pode chegar até a 10, ou seja, era uma ótima opção mesmo para essa primeira rodada, porque você não vai perder cartoletas com ele de nenhuma maneira, nem que ele seja terrível. Tranquilo? Os melhores pontuadores foi o Sid Clay, no caso aqui tá dando Ricardo Oliveira, porque como eu coloquei Ricardo como capitão do meu time, dobrei, pontuei muito bem. Antes eu tava com o Otero, quem colocou o Otero dobrou também, foi muito bem, mas eu troquei pelo Ricardo porque eu realmente tava confiante nele. Ele fez um gol e uma assistência. Ziclay mitou, Rodriguinho novamente pontuando muito bem com gol e assistência. Henrique Dourado fez 2 gols, um de pênalti, que ele é muito bom. Jailson, com suas defesas difíceis, pontuou muito bem, 14. O Júlio César mitou, muita gente foi com o Júlio e se deu bem também. Então basicamente foi isso, foi sim uma rodada muito boa, deu para valorizar legal quem escalou as peças certas. Tranquilo? Porém, galera,
bola para frente e vamos pensar logo na terceira rodada. Como eu já havia dito, Santos e Vasco é um confronto que não vai valer para o nosso Cartola, então nem vamos analisar esse jogo aqui para vocês, tranquilo? Primeiro jogo que a gente vai analisar é Botafogo e Grêmio. Galera, seguinte, o Botafogo vai ter a semana livre, nem tem jogo antes, nem tem jogo depois. E o Grêmio, galera, ele tem um jogo antes pela Copa do Brasil e depois vai ter um jogo pela Libertadores. Isso quer dizer o quê, Gustavo? Tem uma tendência de o Grêmio poupar jogadores. O Renato não tá poupando tantos jogadores como ele fazia no passado, que ele basicamente entrava literalmente com um time reserva e jogava contra o seu adversário, onde o adversário tinha uma vantagem muito grande de pegar um Grêmio reserva. Hoje em dia ele tá deixando um time alternativo, tira 3, volta 4 jogadores, ele tá mesclando. Porém, como ele vai poupar jogadores, eu vejo um favoritismo do Botafogo. Isso se confirmar que o Grêmio vai poupar jogador, pelo amor de Deus. Se o Grêmio não for poupar, é um jogo muito difícil e quem sabe o Grêmio é até favorito, porque eu acho que é mais time do que o Botafogo. Porém, acredito que vai poupar. Então, se poupar, para mim o Botafogo é uma boa opção, tanto de jogadores de meia como de ataque. Tranquilo? E galera, como eu ainda não disse como é que funciona a valorização da terceira rodada, antes de eu continuar essa análise, eu vou explicar rapidinho para vocês. Galera, a terceira rodada é a rodada mais complicada. É quase uma unanimidade em relação a como funciona a valorização, porque ela ainda não funciona, ela não funciona mais como a segunda, onde você tinha que colocar jogadores que estavam valorizados, que estavam com médias altas e preços não tão altos, e ela também não funciona como a partir da quarta em diante, naquele esquema, se o cara foi bem numa rodada, ele tende a desvalorizar na outra, se ele foi mal numa rodada, ele tende a valorizar na outra. Essa terceira é um meio termo mesclado, você tem que tentar colocar jogadores, do meu ponto de vista, um pouco baratos, que estejam com média próximas do seu preço natural, ou seja, uma média bem balanceada. Ou seja, se o cara custa 8 cartoletas, ele tem que estar com uma média pelo menos ali de 3 ou 4. Nem colocar jogadores muito valorizados, nem os muito desvalorizados, os que tiveram grande variância da primeira para a sua última pontuação. Vamos supor, se de Clay não foi tão bem na primeira, na segunda mitou. Não é uma boa opção para essa terceira rodada. E tirando isso, que é basicamente um resumo da valorização da terceira rodada, você tem que escolher jogadores que você acha que vai imitar. Essa é aquela rodada que você tem que escalar aquele cara que você diz, esse vai jogar muito, como eu fiz em relação ao Ricardo Oliveira nessa segunda rodada. Tranquilo? Então, basicamente você tem que jogar para imitar, para fazer pontuação, mais ou menos como eu poderia exemplificar para vocês. Então, tenta fazer grande pontuação que você vai valorizar, e a tendência é que você também não desvaloriza muito nessa terceira rodada, ela tem pouca variação. Atlético Mineiro e Corinthians, galera, vou continuar aqui os jogos. É um confronto um pouco complicado esse aqui, porque o Corinthians vem numa fase extraordinária, vai ter jogo antes e depois da Copa do Brasil, mas geralmente o Corinthians joga com o time titular nessas competições, e quando tá poupando, as peças que entram são boas. E o Atlético Mineiro é um time que ainda tem um elenco respeitado, mas não tá com futebol tão envolvente assim, e vai ter antes a semana livre e depois vai ter jogo da Copa do Brasil. Eu evitaria esse confronto. Eu já dei a dica que o Botafogo seria uma boa se o Grêmio poupar. Esse eu acho que não vale a pena você colocar jogadores. Depois temos Paraná e Sport, um confronto bem interessante, que eu tô achando os dois times mais fracos até o momento da competição. Tanto o Paraná como o Sport, ambos foram ruins nos seus campeonatos estaduais, não estão mostrando um grande desempenho. O Sport ainda vai ter o jogo contra o Botafogo, e é um jogo bem difícil, porque o Botafogo está encaixado, mas nesse confronto especificamente eu acho que até o Paraná é um pouco superior, pelo fato de jogar em casa. Como eu disse, o Paraná em casa é sim um time respeitado. Claro que ele perdeu de 4-0, mas foi pro Corinthians, e o Corinthians está jogando muito bem. Não é um parâmetro, não é nenhum demérito você perder pro Corinthians atualmente. Então, eu vejo o Paraná como uma opção válida sim, algumas peças específicas, principalmente meio campo e ataque. Tranquilo? Bahia e Atlético Paranaense eu acho um dos jogos melhores do ponto de vista de você colocar meio-campistas e atacantes, porque a tendência do meu ponto de vista é que seja um jogo de gols. O Bahia é um time que também se dispõe aí bastante para o ataque. O Atlético Paranaense mostra muito essa sua vocação, apesar de ter feito um 0-0 contra o Grêmio. Eu vejo um confronto ótimo para peças de meio-campo e de ataque, e ambos têm jogadores bons nessas posições. Fluminense e São Paulo, eu acho um jogo que é bom, porque eu acredito que o Fluminense é favorito para esse jogo.
Ambos vão ter a semana livre. Se você achar que tem algum jogadorzinho, tipo um Sornosa, que é uma opção válida, pode escalar, que eu acho que sim. Um confronto muito bom. O São Paulo não vem mostrando grande desempenho até o momento. Venceu o Paraná por 1-0 em casa, num jogo bem difícil, onde arriscou até perder os 3 pontos. E também no último jogo contra o Ceará não fez... Na verdade foi o pior jogo da rodada, Ceará e São Paulo. Jogo muito... com poucas chances, bem morno mesmo. E o Fluminense vem de uma grande vitória contra o Cruzeiro com um jogador a menos. Está motivado e está mostrando um desempenho bom. O Abel dá uma liga bacana naquele time. Ceará e Flamengo, confronto complicado. Ceará no Castelão mostrou que tem muita resistência. Não sei se o Flamengo... O Flamengo também é um time que pode oscilar bastante. Até contra o América fez um grande primeiro tempo. No segundo começou a sofrer bastante. Tanto que o motivo de o Júlio César ter feito a metade de pontuar 14 pontos dá-se muito também ao fato de o América ter pressionado o Flamengo, mesmo jogando em casa com a torcida grande. Então eu evitaria esse jogo do Ceará contra o Flamengo. Palmeiras e Chape é um jogo interessante. O Palmeiras vai ter jogo da Libertadores, pode ser que poupe alguém, porém eu vejo sim um grande favoritismo do Palmeiras jogando em casa, tanto do ponto de vista de jogadores de frente, como de meio campo, como zagueiros, para conseguir fazer o SG. Internacional e Cruzeiro, para mim, jogo complicado. Internacional vem em má fase, o Cruzeiro também não está numa boa fase. Cruzeiro ainda vai ter jogo da Libertadores, tanto antes como depois, ou seja, pode poupar. Se poupar jogadores, acredito que dá para sim colocar jogadores do Internacional. E para finalizar, temos América e Vitória, um jogo bem interessante, onde eu acredito mesmo que o América seja levemente favorito. Vi um bom futebol contra o Flamengo. O Vitória é um time cascudo, não perde jogos fáceis, mas também jogando no Independência acho difícil vencer o América. Eu acho que o América é sim uma boa opção, apesar de que a maioria dos jogadores do América teve grandes variâncias em relação à primeira e à segunda rodada, ou seja, quase nenhum seria uma boa opção para a escalação, mas se tiver, com certeza seria uma válida. Tranquilo? Então, galera, basicamente foi isso. Focar no jogo do Botafogo e do Grêmio, Bahia e Atlético Paranaense pela frente, Fluminense é uma boa opção, Palmeiras excelente opção se não poupar muitos jogadores, Internacional é uma boa se o Cruzeiro poupar, e o América também seria uma opção válida se você achar um ou outro jogador específico por lá. Tranquilo? Então foi isso, galera. Lembrando que esse nosso time aqui, acredito eu que vai valorizar em torno de 20 cartoletas, então a segunda rodada foi boa. Nessa terceira a gente vai tentar valorizar mais também. Tranquilo? Então foi isso. No decorrer da semana ainda vamos fazer nossos times principais, nossos times focando, falar das nossas ligas. Então se inscreve no canal, parceiro, se você ainda não se inscreveu. Se assistiu o vídeo até aqui, papoca com like. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!